Querido, presta atenção. Você já conquistou coisas em Deus. Você já viveu coisas maravilhosas do Senhor. Você sabe quem Ele é em você. Você já viveu as experiências de perceber Deus movendo sua vida, dando-lhe aquilo que Ele prometeu, revelando-se quem Ele é em você, o que Ele tem para mostrar para a tua vida, e você sabe muito bem que tem muito mais para você. Mas a verdade é que entre o que Deus fala a seu respeito e você hoje, talvez tenha uma distância. E é muito interessante que versículo 11 de Efésios, no capítulo 1, diz assim: nele fomos também escolhidos. O que o sentido de ser escolhido revela para nós algo importante nesse tempo de outono, nesse tempo que Deus está falando conosco, que nós precisamos relembrar quem Ele é na nossa vida, voltar-se a permitir que a terra volte a ter os nutrientes para que a gente possa produzir novamente. Ser escolhido, querido, faz com que você não precise andar dando respostas para as pessoas à sua volta. Hoje é muito sério isso, a quantidade de pessoas que andam muito mais para tentar saciar ou suprir aquilo que a sociedade lhe impõe do que propriamente viver o que Deus estabeleceu para você. Você tem a sua vida, seu trabalho, suas conquistas. E quanto, na verdade, a gente é levado na nossa vida, no dia a dia, a muito mais fazer as coisas porque todos estão fazendo do que realmente eu tenho sentido do que Deus tem para mim. Na sala de aula essa semana, eu peguei um gancho de uma aula, e falando sobre o período do crescimento da Europa, antes da Primeira Guerra Mundial, e aí o quanto as pessoas estavam crescendo financeiramente, e na verdade o quanto as potências europeias estavam crescendo e o consumo aumentando. Peguei o gancho do consumo e comecei a falar o quanto a sociedade, quanto nós somos levados pela publicidade. E nesse tempo aqui começa toda a visão de marketing, a televisão ela é feita, imagina toda casa com uma televisão, quer dizer, hoje você já sabe muito mais do que isso, mas naquela época, a indústria crescendo a todo vapor, ela precisava vender. E como é que você vai anunciar o produto para as pessoas? Uma televisão em cada casa era algo sensacional, era você mostrar o teu produto para toda a população. Então naquele momento era algo que gerou um boom. E aí o quanto esse sistema criou essa ideia de a publicidade, de construir a necessidade de você consumir para que você se sinta pertencente, tenha uma identidade e se sinta bem. Ou seja, consumir não foi mais porque você precisa, consumir foi porque criaram a ideia de necessidade em você. A publicidade ela gera até hoje. É como se criasse ideia para a gente que a gente precisa ter isso para ser feliz. Não é nada contra a gente ter tais coisas, mas que a gente tem uma propaganda sempre nos mostrando isso é fato, não tem como dizer que não. Quem trabalha talvez em marketing e publicidade sabe muito mais do que eu nisso. E eu quando comecei a falar isso, quantas pessoas hoje vivem muito mais para você estuda, e eu estava falando para os alunos, estuda para ter um bom trabalho, para ter dinheiro, para consumir, para depois trabalhar, e você fica nesse ciclo. Aonde você entra nisso? E aí é uma assistente que estava na aula, porque tem uma criança especial na minha turma, e fica um assistente com ela. E aí ela vira para mim: você descreveu minha vida. Eu falei: não fui eu não, irmão. Tem alguma coisa aí contigo com Deus aí, irmão. Aí depois você vê aí, tá? Aí é outro departamento. E aí, qual é a moral da história? Quantos de nós vivemos dentro de uma sociedade e que estamos, na verdade, querido, dentro de ciclos, que não são os ciclos das estações e do que Deus tem para nós, mas muito mais para vivermos uma realidade de vida que a sociedade nos impõe e que a gente não percebe, que é claro que não tem nada a ver a gente consumir desde que a gente possa. A questão é como eu sou respeitado na minha individualidade, na minha identidade, o quanto a gente perde o senso de sentido, de propósito. E é por isso que Paulo vai dizer assim, nele fomos também escolhidos, tendo sido predestinados, ou seja, eleito, conforme o plano daquele que faz todas as coisas. Há um plano muito maior no qual eu e você fazemos parte.
há um propósito. Ele continua aqui, o plano daquele que faz todas as coisas segundo o propósito da sua vontade. Ou seja, nossa vida não pode ter sentido em ciclos sociais, em maneiras como a sociedade vive, na maneira como a sociedade se apresenta para você. É óbvio que a gente está vivendo a sociedade e a gente precisa perceber como ela se move, porque a gente está dentro dela. Mas saber como ela se move, não para ser guiado por ela, mas saber também como a gente pode tirar pessoas dela, porque o sentido da nossa vida é que nós temos um Deus que nos chamou, que nos escolheu, que nos fez filho, que nós não precisamos andar por esses ciclos. O nível de prosperidade, de recurso, da maneira como Deus supre a minha vida e a sua, é a partir do propósito que Ele deu a você. Quantas vezes lá atrás Deus revelou para você, Ele supriu áreas da tua vida, Ele fez tantas coisas por você, e quantas vezes nós deixamos isso de lado e começamos a viver muito mais as estratégias do mundo do que os princípios divinos. Quantas vezes abrimos mão disso, daquilo que Deus já se manifestou sobre nós, nunca faltou nada. Quantos aqui já não experimentaram Deus abrir portas, Deus fazer quem tem empresa, trazer clientes, Deus mover, mas você estava todos os dias focado nele, você estava todos os dias entendendo que tinha um propósito nele, você entendia o seu chamado. Quantas pessoas abriram mão do seu chamado? Sabe por quê? Porque o encanto das conquistas, a luta do dia a dia, ela foi muito mais sobrecarregando e sobrepondo aquilo que é o sentido da tua vida. Existem pessoas que Deus está dizendo nessa noite: olha, eu mostrei e me revelei para você como no Salmo. Eu mostrei e me revelei para você o quanto eu já supri o seu clamor, o quanto eu já ouvi o seu clamor, o quanto eu não te decepcionei, o quanto eu fiz tudo por você, mas você não entendeu que a tua provisão não vem das estratégias humanas, vem da minha vida, de quem eu sou em você. Então, querido, alinha o teu coração ao Senhor. Nessa noite Deus está dizendo, há uma distância entre quem é você hoje e aquilo que Deus projetou de você. Alinha, traz o alinhamento. Quem tem de obra, traz o prumo. Começa a compreender, querido, que não pode viver fora da maneira como Deus te chamou, te escolheu, e por isso que Ele te prosperou. Todo o teu recurso, toda a tua habilidade, tudo que você tem e já conquistou, é resultado do que Deus é na tua vida e na minha vida. Isso não pode ser perdido. Então, quando Deus diz assim, ó, o outono chegou, Ele está dizendo, ó, deixa as folhas caírem, é tempo de você se recompor, e é uma grande oportunidade de alinhamento, porque se nesse tempo das suas conquistas, você se desalinhou na tua vida, Deus está dizendo, agora é tempo de você recompor, é tempo de você sair um pouco desse emaranhado que a sociedade está te colocando. Irmão, presta atenção, perceba que Jesus, quando esteve aqui, Ele ia por meio da multidão, curava, libertava, pregava, ensinava, mas no final do dia, Ele ia por perto do Pai, para orar. Sabe por quê, irmão? Porque andar no meio disso tudo, não é fácil. Se o próprio mestre entendia que ele precisava se recompor, para no outro dia estar cumprindo sua missão, porque ele era homem nesse momento, ele corria o risco de se misturar, se envolver nessas situações. Ele não se envolveu, ele é santo, mas ele era homem, e ele revela para nós o sentido de se encontrar com Deus. Agora imagine nós, que a todo momento somos levados pelos nossos olhos, pelas concupiscências da nossa carne, que são os desejos. Quantas vezes nós somos levados a viver dessa forma e a gente se perde daquilo que Deus deu para nós. Olha o que diz Gálatas 4. Gálatas 5, melhor dizendo. Versículo 23. Não, 24. Gálatas 5, 24. Os que pertencem a Cristo Jesus crucificaram a carne, com as suas paixões e seus desejos.
Se vivemos pelo Espírito, andemos também pelo Espírito. Querido, presta atenção. Deus nessa noite está dizendo, é tempo de alinhamento. É tempo de você entender que as estratégias são boas, as oportunidades sempre vão aparecer, mas nem toda oportunidade é aquilo que Deus mostrou para você. Andar no Espírito é primeiro cumprir algo muito importante, crucificar a nossa carne. O maior desafio é nós não seguirmos as paixões e os nossos desejos. Irmão, o mundo é atraente. As oportunidades são atraentes, as conquistas desse mundo são atraentes, tudo que se tem nessa vida, de uma certa forma, atrai, e a gente tem que entender que existem coisas que Deus nos dá para desfrutar, mas não significa que a gente tem que ficar ali se lambuzando, porque a gente precisa entender que a prioridade não é viver o que a gente tem para viver ali, dos prazeres que Deus nos dá, mas a gente tem um propósito. Por isso, querido, quantas vezes nesse momento em que a gente olha para a nossa vida hoje, você está olhando para a sua vida hoje, de hoje para aquilo que Deus disse para você, qual é a distância que tem entre você hoje para o você de amanhã? Deus mostrou que há uma esperança, Deus mostrou que Ele é fiel, Deus se revela mostrando que Ele está chamando a nossa atenção de que Ele sempre vai suprir. Mas qual é a distância entre você hoje para o seu amanhã? Para quem você vai ser amanhã? O quanto existem distrações que vão sempre tentar manter a sua vida distante. Nessa noite, querido, Deus está te chamando para dizer assim, meu filho, há quanto tempo você venceu, conquistou, viveu tantas coisas, mas se distanciou daquilo que é prioridade na sua vida? Hoje Deus está dizendo, o lugar do descanso, o outono que as folhas caem, é um lugar que, para o mundo você está parado, para o mundo você não está conquistando, mas para Deus você está se preparando. Irmão, preste atenção, existem pessoas que precisam fazer propósitos com Deus nessa noite, precisam entender que é tempo de recompor as estratégias da sua empresa, do seu trabalho, daquilo que Deus já falou contigo. É tempo de você repensar a maneira como você está conduzindo as suas coisas. É tempo de você olhar e saber se você não está, talvez, seguindo muito mais as estratégias e como as logísticas, as coisas do mundo estão se apresentando para você, do que propriamente você está andando pela revelação, o quanto Deus já fez isso para você. Quantas vezes Deus disse para você, meu filho, faz isso, faz aquilo. Deus ia dando estratégia, Deus ia mostrando, você ia à frente, ia fazendo, e Deus ia só dando. Você nem trabalhava tanto, Deus já ia suprindo, abrindo portas, abrindo oportunidades para você. Só que você se acostumou tanto com as oportunidades que qualquer uma que apareceu, você entrou. Deus está dizendo, para, irmão, para, meu filho, volta e refaz o caminho. É tempo de você entender que entrou o outono, deixa as folhas caírem, mas se prepara porque Deus está fazendo na tua vida, se prepara porque o Espírito está soprando, porque quem vai começar a alimentar você é o Espírito. Quem vai trazer revelação é o Espírito. Deus nos deu uma ilustração, um ambiente aqui, mostrando, olha, esse é o momento. Para tudo, deixa que eu faço, deixa que eu me movo em vocês. O quanto você está precisando descansar tua terra, a tua terra é o teu coração. Há uma agitação dentro de você, há uma inquietação no teu coração, há um desespero dentro de você, e Deus está dizendo, para tudo. Essa terra está cansada. Você está tentando se mover por conta própria. E Deus está dizendo, deixa que eu me movo em você. Deixa que eu me movo em você. Por isso nessa noite Deus está te chamando, vem, deixa eu mover em você. Fica de pé no seu lugar. Fecha os seus olhos. Porque Deus está dizendo para você, para muita gente aqui, há níveis diferentes. Mas Deus está dizendo, olha, deixa eu mover. Quieta você e deixa que eu me movo. Deus está dizendo, para tudo. Tem gente querendo resolver problema dos outros, problema de uma série de coisas. Deus está dizendo, para tudo. Para de tentar ser o que não dá para você ser. Deus está dizendo, deixa eu me mover, para você e eu me movo. Deus vai à tua frente, querido. Deus está se movendo. Esse ambiente da adoração, Deus começa a dizer, deixa que eu me movo. Porque todo momento que a gente
vai se desfazendo do nível do controle, quem vai assumindo o controle é Ele. À medida que a gente vai abandonando o controle, quem vai controlando é Ele. Feche os seus olhos, porque nessa noite Deus está dizendo isso para mim e para você. Agitação revela controle. Agitação, querer achar soluções por conta própria. Há quanto tempo, querido, você não ora de fato dizendo: Deus, eu dependo do Senhor, preciso ouvir a Tua voz, o que o Senhor tem para mim. Ah, querido, há quanto tempo você de fato tornou chefe da sua empresa e deixou Deus de lado? Há quanto tempo no seu trabalho você está empurrando as coisas no seu trabalho? Há quanto tempo você já perdeu o prazer de trabalhar onde você está trabalhando? E às vezes não é nem porque o teu patrão está fazendo algo contra você, mas é o quanto nós ficamos relaxados com aquilo que um dia Deus nos abençoou. Quantas vezes oramos para que Deus abra a porta, Deus abriu porta, e a gente está vivendo anos nessa empresa e começa a murmurar, começa a reclamar. Há quanto tempo na sua casa, querido, você viveu um milagre do Senhor sobre a sua família, mas hoje, diante das guerras e das batalhas, você está vivendo o cansaço, você está desmotivado, desmotivada. Ah, querido, quantas vezes você está carregando as lutas do passado, e Deus está dizendo para você: meu filho, valeu a pena você suportar, valeu a pena você esperar, valeu a pena você suportar e vencer, mas agora me dá o teu fardo. Vinde a mim, todos que estáis sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Tomai de mim o fardo suave. Deus está dizendo: deixa eu mover, aquieta você. Silencia a tua vida. Deus está dizendo: descansa a tua casa, a tua vida, porque é tempo de preparação. Deus prepara por dentro, não por fora. Para de ficar ouvindo as vozes que vêm de fora e passa a ouvir a voz que vem de dentro. Há um Espírito Santo dentro de você, que opera em nós, que põe tanto o querer quanto o efetuar. É aquele que vem, é aquele que quando a gente para aqui e adora, que a gente se desliga das situações dessa vida e a gente entra nesse tempo de adoração, a gente percebe que é real. É por isso que eu comecei dizendo: Deus está dizendo que há esperança. Deus está dizendo que há o poder, pode-se crer no amanhã, porque há esperança. Você pode sim voltar a sonhar, pode sim voltar a crer, pode sim esperar que Deus está no barco da tua vida, pode sim crer que o Senhor nunca te abandonou, pode sim crer que Ele é a tua força, a tua esperança, a tua fonte de vida. Queridos, quantos nessa noite precisam entregar de fato sua vida? Existem pessoas aqui que precisam entregar sua vida para o Senhor, tanto pela primeira vez, fazer a confissão de fé, reconhecer que o amanhã é Ele que vai prover. Você precisa hoje decidir: olha, Senhor, eu entrego minha vida, a minha vida está no Senhor, não tenho como mais viver sem Ti. Existem pessoas aqui que precisam realmente voltar para Jesus, afirmar a sua fé em Cristo. Eu quero orar por você. E existem pessoas que Deus está chamando, é aquele filho, é aquele filho que se perdeu, é aquele filho que se distanciou da esperança e da confiança no Senhor. Querido, você que precisa entregar sua vida para Jesus, você entendeu? Olha, eu quero crer, eu creio que o amanhã vai ser muito melhor em Deus. Eu quero entregar minha vida para Ele. Eu quero te chamar aqui à frente. Levanta a sua mão, eu quero orar por você. Eu quero orar por você. Vem aqui à frente, porque eu quero orar por você. Eu quero ter esse momento. Se você entende, querido, que é um momento em que você precisa viver essa novidade de vida. Há quanto tempo você está esperando? É hora de você tomar uma decisão. O quanto Deus já vem falando com você, o quanto Deus já vem mostrando coisas a você, o quanto Deus já vem fazendo situações. E nessa noite, Deus revelou-se para você. O outono chegou, se prepara, porque Ele quer fazer na tua vida. Eu quero orar por você, querido. Alguém? Eu quero orar por você. Mas também quero dar oportunidade, querido, de você que precisa entrar no ciclo de Deus, sair do ciclo do mundo e entrar no ciclo de Deus. É hora de você refazer
a sua trajetória, recompor-se. Você foi escolhido nele. Efésios diz: você foi chamado nele, ele te escolheu, ele te elegeu, você foi predestinado. Você já viveu quanto Deus te supriu, revelou-se, mostrou coisas a você. Deus está dizendo: recompõe a sua caminhada, recompõe a sua jornada, recompõe a sua história. Vem aqui à frente que eu quero orar por você. Eu quero orar por você, porque há pessoas que Deus quer dar força, que Deus quer retomar a chamada na sua vida. Deus quer reavivar o dom que há em você, o dom que há em ti. Esse é o momento, querido, de nós entrarmos em outono como uma voz profética dizendo: prepare-se, prepare-se, porque Deus quer mover tua vida. Prepare-se, porque Deus está trabalhando no teu coração. Prepare-se, porque as folhas estão caindo, mas Deus está recompondo a sua história. Talvez ninguém está vendo por fora, mas é por dentro. Chega de ficarmos tentando ver por fora. Deus quer ver por dentro. Deus está te chamando. Deus está te chamando, querido. E essa é a grande oportunidade. Enquanto você adora, adore ao Senhor. Adore.